Boa tarde, caros estudantes. Hoje continuamos com Guerra Fria. Dessa vez, o nosso foco será a questão da tecnologia e cultura durante a Guerra Fria. A Guerra Fria, além da disputa ideológica e geopolítica entre o mundo capitalista e o mundo socialista, ela também implicou em uma série de outras questões, uma série de outros desdobramentos que são fundamentais para entender não apenas esse contexto, como também contextos posteriores. O período da Guerra Fria será um período de grande efervescência cultural em diversos lugares do mundo. Nós teremos o surgimento de diversos movimentos de contestação em diferentes partes do mundo, tanto no mundo capitalista quanto no mundo socialista, como também no terceiro mundo, no mundo não alinhado ou subdesenvolvido, como acaba sendo conhecido também. Então, além disso, nós teremos também uma série de avanços tecnológicos durante esse período da Guerra Fria. Então, nós nos debruçaremos sobre esses temas nessa aula. Primeiramente, nós devemos lembrar das chamadas manifestações no primeiro mundo, na Europa e nos Estados Unidos principalmente. O mundo capitalista ele não esteve ileso de uma série de manifestações e de movimentos de oposição. E principalmente na Europa e nos Estados Unidos, nós veremos florescer uma série de diversos movimentos, desde políticos até mesmo movimentos artísticos, literários e filosóficos, que vão inclusive redefinir a própria noção de cultura, né? Não é à toa que nós estaremos tratando do que nós conhecemos atualmente como contracultura. O que é a contracultura? A contracultura, na verdade, é um nome, né? É um termo que surgiu, isso na década de 50, para a contestação dos valores ocidentais, dos valores morais, assim como dos valores de uma forma geral no mundo ocidental. Então nós devemos ter em vista que a Segunda Guerra Mundial, ela foi intensamente traumática, principalmente para o contexto europeu, embora também para outras regiões do mundo. E a grande questão é que um dos resultados da Segunda Guerra Mundial será um grande avanço tecnológico que irá se seguir. Então, muitas invenções que foram utilizadas com a finalidade militar, com a finalidade bélica durante a Segunda Guerra Mundial, começarão a ser usadas em outras circunstâncias ou até mesmo no cotidiano. A revolução nas comunicações, que irá ocorrer a partir da década de 40, irá redefinir muito bem isso. Grandes estações de rádio e mesmo de televisão, né, começam a prosperar nesse momento. Não quer dizer que elas não existissem antes, mas justamente com e após a Segunda Guerra Mundial, nós teremos uma verdadeira cultura de massas. E isso é fundamental também para entender o contexto da Guerra Fria. A televisão, embora existente anteriormente à Segunda Guerra Mundial, ela ainda era muito limitada a públicos muito específicos das elites. Após a Segunda Guerra Mundial, no primeiro mundo, principalmente no mundo capitalista, nós teremos um avanço da televisão e um barateamento do custo da televisão que irá possibilitar com que outras camadas da sociedade tenham acesso à televisão. Depois nós teremos esses desdobramentos do terceiro mundo também, mas bem posteriormente, né? Apenas nas décadas de 70, 80, que nós já teremos uma forma mais democratizada de televisão, né? Em alguns lugares, até os anos 2000, né, algumas comunidades não terão acesso aos canais de televisão. E uma coisa que vai marcar bastante esse evento é justamente uma redefinição dos padrões culturais americanos, né? Uma redefinição dos padrões culturais
ocidentais. E é nesse contexto que se inserirá a contracultura. A contracultura, ela data aproximadamente das décadas de 40 e 50, com a chamada geração Beat, ou movimento beatnik, né, como também passou a ser conhecido posteriormente. E o que consistia basicamente a geração Beat? A geração Beat foi um movimento artístico que acabou se desdobrando também na questão literária, na questão filosófica, de uma forma geral, né, que passou a criticar o estilo de vida da classe média suburbana nos Estados Unidos. Com sede principalmente em São Francisco e com grandes nomes como Jack Kerouac, nós teremos, então, né, uma redefinição dos padrões culturais. Esses artistas, esses militantes, eles irão criticar e questionar o estilo de vida norte-americano. Eles irão questionar os padrões culturais ocidentais nesse primeiro momento. Tanto que tanto a literatura como as peças teatrais e mesmo depois o cinema da geração Beat, eles irão ser bastante ofensivos com relação aos padrões americanos, aos padrões da classe média americana. Então, uma literatura que aborda uma realidade fria e crua. Nós teremos também um grande relance para o erotismo, né? Nós teremos também a crítica aos valores da classe média americana, assim como os valores ocidentais como um todo. Isso em pleno momento em que os Estados Unidos viviam o chamado macartismo, né? Que é um período bastante autoritário da história dos Estados Unidos, sendo que muitos desses artistas acabaram sendo também censurados. Um dos grandes desdobramentos da geração Beat será justamente a música. Inclusive, né, até acredita-se que o nome Beat veio por conta do jazz, né? O jazz, que era um gênero popular de música, podemos dizer dessa forma, mas que ainda era bastante discriminado na década de 40 e 50 por estar associado com a cultura negra. Tanto que outra questão também importante é que os movimentos beatnik, eles eram multirraciais, né? Então eles envolviam desde caucasianos até latinos e negros, que também era uma crítica à segregação racial que ocorria nos Estados Unidos naquela época. Então, né, um dos grandes desdobramentos que nós teremos na geração Beat será a música. A música clássica, a música erudita, podemos dizer dessa forma, que era tida como o maior exemplo de produção cultural, passa a ser substituído pela música popular, pela música pop. Então, nós teremos nesse momento a chamada a ascensão da música pop, né? Nós teremos o rock and roll, isso já na década de 50, e depois os vários outros desdobramentos nas décadas de 60 e 70. E uma grande implicação desse movimento na década de 60 será o chamado movimento hippie. O movimento hippie, ele teria surgido nos Estados Unidos e então se propagado não apenas para a Europa, mas também para o terceiro mundo. E o movimento hippie, ele é bastante lembrado por conta do seu estilo de vida. O movimento hippie, ele questionava radicalmente os padrões ocidentais, tanto que houve um retorno, podemos dizer dessa forma, do xamanismo nesse período. Muito do movimento hippie acabava tendo contato com rituais e religiões pagãs, assim como também rituais e religiões indígenas em algumas situações. Isso, inclusive, é demonstrado pelas vestimentas dos hippies, que destoavam completamente do padrão de moda ocidental da época. Até mesmo as próprias vestimentas e o próprio estilo de vida do movimento hippie eram por si só uma grande crítica aos padrões norte-americanos, né? Sobretudo também porque devemos ter em vista que os padrões de vestimenta nessa época eram muito rigorosos, principalmente
para homens e mulheres, né? Então, o cabelo comprido, por exemplo, era um elemento intimamente associado às mulheres. Homens de cabelo comprido eram tidos como desviante. Por isso mesmo que muitos homens hippies deixavam o cabelo crescer para afrontar esse sistema cultural, para se contrapor a esse sistema cultural. Daí que vem a noção de contracultura. O movimento hippie, ele era extremamente politizado. Sua ideologia era fortemente baseada no anarquismo, mas não tanto no anarquismo revolucionário, mas num anarquismo mais ambiental, podemos dizer dessa forma, com forte contato com a natureza, a rejeição ao consumismo, até mesmo a vida itinerante, a vida nômade também, a formação de comunidades e, mais importante, nós temos também a crítica aos conflitos armados, a crítica à Guerra Fria. O movimento hippie será uma das vanguardas na campanha dos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã. Das várias manifestações que irão ocorrer durante a Guerra do Vietnã, o movimento hippie ele terá um papel fundamental. Também o forte uso dos novos gêneros musicais como o rock, né, com a organização de grandes festivais a céu aberto. Um dos mais famosos é o Festival de Woodstock, em 1969, né, no qual houve um grande show de rock a céu aberto, né, com pessoas acampando, usando vestimentas que destoavam dos padrões da moda norte-americana, assim como também uma crítica politizada ao capitalismo consumista e à própria Guerra Fria. Então, né, o movimento hippie será um expoente desse momento da contracultura, né? Até é importante ressaltar, retomando aquela noção da televisão, né? A questão da televisão é que a televisão ela se populariza bastante no primeiro mundo. Nós devemos ter em vista também que a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada na história do mundo. E isso daí, inclusive, afetou fortemente a opinião pública americana. Então, né, nós podemos pensar que se antes, geralmente, os filmes eram gravados, os filmes de guerra eram gravados e exibidos no cinema, com edição, com cortes e tudo mais, a Guerra do Vietnã ela ocorria muitas vezes ao vivo nas televisões americanas. E os americanos se chocaram, tanto com a brutalidade do próprio exército americano, como também as perdas de vidas americanas na Guerra do Vietnã. E isso também potencializou a campanha de oposição à intervenção militar americana no Vietnã. Nesse sentido, nós percebemos, né, como a TV ela acaba recorrendo a usos cada vez mais politizados. Ela não apenas se torna um veículo de propaganda de massas, como ela também acaba sendo um fator catalisador para a crítica ao sistema estatal. Além do movimento hippie, outros exemplos de contracultura que nós teremos nesse mesmo período será a chamada pop art. A pop art, né, com alguns de seus expoentes, Lichtenstein, Andy Warhol, será também um desafio, uma crítica à arte tradicional, né? Se considerará que qualquer produção humana pode ser considerada artística. Nesse sentido, nós teremos várias obras que irão recorrer a ícones da cultura pop, por exemplo, né, como também a valorização do cotidiano, a valorização de objetos comumente usados, né? Então, a pop art, ela também será uma vanguarda da contracultura no campo artístico, ao contestar os valores da arte tradicional e universalizar a arte, ao afirmar que qualquer forma de produção pode ser considerado arte, desde uma série ou um filme até mesmo uma lata, uma mercadoria poderia ser considerado um padrão artístico em certo sentido. Então, nós temos também essa grande ruptura no campo artístico, que já teria sido iniciada com as vanguardas europeias, né, a vanguarda, né, o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, que já confrontam de uma forma mais direta os padrões estéticos da arte clássica. Mas a pop art ela acabará indo mais além
confrontando o próprio conceito de arte, né? Desconstruindo o próprio conceito de arte. E não por menos, também nas décadas de 50, 60 e mesmo 70, nós teremos uma filosofia de desconstrução também, né? Nessa época nós teremos o apogeu do chamado existencialismo, com Jean-Paul Sartre, com Simone de Beauvoir, Albert Camus, né, que vão redefinir bastante do pensamento filosófico que se tinha até então. Nós teremos também a crítica ao estruturalismo, né, e o apogeu do relativismo e da pós-modernidade, a noção de desconstruir todos os padrões culturais, desconstruir o próprio conhecimento e a própria noção de conhecimento, né? Então, a contracultura, ela está intimamente associada primeiramente com o apogeu da televisão, né? Com a democratização da televisão, mas ao mesmo tempo com várias vanguardas artísticas e filosóficas que irão surgir ou pelo menos vão ter um grande impacto justamente neste momento da história, né? No momento da Guerra Fria, com a crítica às noções de civilização ocidental que também são oferecidas pela descolonização, né? Com a descolonização, nós percebemos também na África e na Ásia uma nova via, podemos dizer dessa forma, né? Uma nova forma de pensamento que não se baseie no pensamento ocidental. Então, né, no campo da contracultura, nós teremos toda essa trajetória e uma série de desdobramentos no mundo todo. Então, no Brasil mesmo, por exemplo, nós teremos a chamada Tropicália, né, que é um exemplo da contracultura brasileira, né, então que vai misturar a música tradicional brasileira com os novos instrumentos, a guitarra elétrica, por exemplo, né, que vão dar novas cores para a música brasileira. Gilberto Gil, Caetano Veloso, e nós teremos também Gal Costa, né, entre tantos outros representantes da chamada Tropicália. E nem mesmo o mundo socialista, que era tão fechado para a cultura ocidental, estará isento da contracultura, né? Nós teremos na União Soviética o surgimento de várias bandas de rock, por exemplo, como a DDT, Nautilus Pompilus, entre tantas outras, que vão, inclusive, usar o rock, que era mal visto na União Soviética por ser associado à cultura ocidental, justamente para criticar o próprio sistema socialista, né? Então, o fenômeno da contracultura será um fenômeno mundial, né? Claro que os impactos da contracultura irão variar de um lugar para outro, né? Querendo ou não, nós devemos ter em vista que tanto os Estados Unidos quanto a Europa Ocidental viviam regimes democráticos e, por conta disso, acabou sendo mais fácil para a contracultura se propagar. Já a América Latina vivia regimes militares, né? Então havia uma forte censura à contracultura, que inclusive usava até mesmo algumas metáforas da poesia construtivista, né? Da poesia conceitualista, né? Usando jogos de palavras. Nós temos também o cinema, né? No cinema uma grande mudança. No Brasil nós teremos o cinema novo com Glauber Rocha, que estará intimamente relacionado à Nouvelle Vague, com Godard e Truffaut na França, que também será uma nova forma de fazer cinema, um cinema que tenha como foco os protagonistas do subúrbio, os protagonistas da periferia que vivem uma vida comum, né? Então, esses são algumas das grandes transformações que nós teremos nesse momento, transformações culturais que nós teremos nesse momento da Guerra Fria. Paralelamente a isso, nós teremos também uma série de movimentos de contestação no mundo ocidental. Então, para começar, nos Estados Unidos, além do movimento hippie, nós teremos o que é chamado de segunda onda, né? Chamado popularmente, embora tal terminologia possa ser criticada, a segunda onda do feminismo, né? Em que nós teremos novamente, né? Depois do movimento sufragista, que é conhecido popularmente também como primeira onda, em que as mulheres elas lutaram pelos seus direitos políticos e econômicos. O feminismo da chamada segunda onda, na década de 60, já terá um enfoque também bastante cultural, né? Então, além de, novamente, as mulheres lutarem para terem vagas no mercado de trabalho, para receberem o salário equivalente ao do homem ao exercer a mesma função, também terá
uma questão cultural. Não é à toa que uma das passeatas, uma das manifestações mais famosas do feminismo nesse período foi justamente a crítica ao concurso de Miss América e a crítica da objetificação da mulher, inclusive com a famosa queima de sutiãs, que na verdade não foi bem uma queima de sutiãs. Na verdade, as manifestantes elas estavam colocando em uma lata de lixo vários objetos que seriam naturalizados como femininos, né? Objetos de beleza, cosméticos principalmente, que estariam relacionados à objetificação da mulher, como batom, sutiãs, né? Entre outras coisas. Elas até tinham a intenção de queimar, mas o corpo de bombeiros teria impedido. De qualquer forma, essa cena, né, é uma das cenas icônicas da segunda onda do feminismo. Nós teremos também a continuidade da luta pela emancipação feminina nas décadas de 60 e 70. Também, no final da década de 60, nós teremos o surgimento do movimento gay, né, do movimento homossexual organizado, né, após as chamadas revoltas de Stonewall, né, quando um bar que era associado aos homossexuais foi arbitrariamente atacado pela polícia, né, o que teria originado o movimento gay, que depois iria incorporar também as homossexuais mulheres, né, as lésbicas, e depois outras categorias, né, como por exemplo transgêneros e bissexuais também, né? Então nós temos uma grande redefinição até mesmo da noção de gênero nesse momento da Guerra Fria. Nós teremos também, nos Estados Unidos, movimentos raciais, né? Lembrando que os Estados Unidos, principalmente os estados do Sul, ainda viviam uma grande política de segregação racial. Embora a Constituição americana tivesse proibido, entre aspas, o racismo, os estados do Sul, eles acabaram usando de brechas na Constituição justamente para possibilitar a segregação. Até mesmo com a separação de escolas, hotéis, cinemas e transportes para brancos e negros, sendo que o dos negros tinha uma infraestrutura muito mais precária. Isso desde o fim da Guerra Civil e que permaneceu até as décadas de 60 e 70. Aí nós teremos várias alas, né, vários movimentos, né, negros que vão prosperar nos Estados Unidos nesse período. Nós teremos uma ala mais pacifista, inclusive fortemente relacionada à igreja metodista e outras igrejas protestantes, que terá como grande expoente Martin Luther King, né? O reverendo Martin Luther King, que vai buscar, com base no pacifismo e na desobediência civil, a contestação da segregação racial americana. Além dele, nós teremos também uma guerrilha negra, os chamados Panteras Negras, que era uma guerrilha taxada inclusive de terrorista pelo governo norte-americano e que ficou bastante popularizado pelo seu lema Black Power e pelo seu símbolo, que seria o punho levantado, que foi inclusive reproduzido por dois atletas americanos, Tommie Smith e John Carlos, nas Olimpíadas da Cidade do México, quando eles estavam no pódio e o hino nacional americano começou a tocar, né? Então nós percebemos também uma grande politização racial, desde uma ala mais pacifista até mesmo uma ala mais armada, com a guerrilha dos Panteras Negras. Nós teremos também o movimento de Malcolm X. Malcolm X já tinha uma vertente mais radicalizada, socialista e separatista, né, no qual ele defendia inclusive a divisão dos Estados Unidos em dois países. Um país administrado pelos brancos e um país administrado pelos negros, né? Com forte inspiração socialista também, Malcolm X, ele acabou formando o seu movimento, né? Até interessante ressaltar que um dos fatores da derrota americana na Guerra do Vietnã, além da crítica da população à Guerra do Vietnã, nós temos também a questão da segregação racial, né? Com os impactos do movimento negro norte-americano, muitos soldados negros que estavam na Indochina começaram a questionar sua situação. Os soldados negros, eles tinham maior dificuldade em ascender ao oficialato e muitas vezes eram enviados para a linha de frente durante a Guerra do Vietnã. Isso inclusive levou a ataques dos próprios soldados negros americanos contra os seus
comandantes, né, mostrando que o exército americano ele também estava desunido no Vietnã. Ele não tinha uma unidade por conta dessas questões raciais também. Já na Europa, além também de um movimento hippie e a segunda onda do feminismo terem sido exportados para o continente europeu, nós teremos também na Europa um movimento bastante marcante e que será vinculado também à revolução das comunicações e à contracultura, que será o famoso Maio de 68, né? Maio de 1968 em Paris. As revoltas de maio de 1968, elas envolveram uma série de questões, tanto que é extremamente complicada defini-las de uma forma mais simplificada. Mas o que consistiu as revoltas de maio de 68? Uma série de questões. Primeiramente, nós temos os operários, né? Mesmo com as grandes inovações tecnológicas, a classe operária ela não estava sendo beneficiada, né? Ela ainda estava sendo muito explorada. Então, nós teremos a eclosão de várias greves operárias, né? Paralelamente a isso, nas universidades francesas, nós teremos também manifestações estudantis contra o modelo arcaico da universidade, buscando uma renovação do sistema universitário francês e até mesmo uma inclusão maior no sistema universitário francês, que era mais voltado para as elites. Então, várias manifestações estudantis, elas acabam se vinculando às manifestações operárias e acabam depois recebendo também ícones da contracultura, assim como também dos movimentos feministas, né? Uma revolta que acabou quase que espontaneamente ocorrendo e aglomerando diferentes setores e diferentes posicionamentos da sociedade francesa, que levou inclusive à formação de barricadas e à destruição de automóveis na França até o movimento ser contido, né, pelas forças policiais a mando do general de Gaulle, né, que governava a França nesse momento, né? Então, o maio de 68, embora ele tenha um viés operário, ele tenha um viés de melhoria das condições operárias, ela também representou a primavera da juventude, né? A juventude tomando a vanguarda da política, tentando fazer valer os seus interesses. Embora o maio de 68 tenha ocorrido na França, ele teve desdobramentos em todos os lugares do mundo, né? Então nós teremos manifestações estudantis em várias universidades mundiais, nós teremos também vários movimentos políticos, aqui no Brasil mesmo, a passeata dos 100 mil, que será fortemente influenciada pelo maio de 68 contra o regime militar, e até no mundo socialista, manifestações estudantis na Iugoslávia, assim como também a Primavera de Praga, em 68, que é um tema que nós iremos tratar posteriormente, né, quando a Tchecoslováquia ela busca se desalinhar da União Soviética, né? Ela busca fazer um socialismo próprio e acaba recebendo uma intervenção do Pacto de Varsóvia com as forças soviéticas ocupando a Tchecoslováquia em 68. Então, foi um movimento tão impactante que, inclusive, teve reverberação no mundo socialista e contou, inclusive, com a participação de grandes filósofos da época. Jean-Paul Sartre, um dos fundadores do existencialismo, Michel Foucault, Gilles Deleuze, que são alguns dos representantes do pós-estruturalismo e da teoria do poder, né? Então, nós teremos uma participação também da intelectualidade nesse movimento na França em 68, que acaba tendo forte impacto também no resto do mundo. Além de toda essa efervescência cultural que nós teremos no mundo inteiro, com grandes manifestações políticas guiadas pela juventude, assim como também manifestações do movimento negro, do movimento feminista, dos movimentos feministas pelo mundo inteiro, né? Da questão também da oposição à Guerra Fria no Primeiro Mundo, entre outros exemplos. Outra característica bastante marcante da Guerra Fria é a questão tecnológica, né? O grande desenvolvimento tecnológico que nós teremos na Guerra Fria. Muita tecnologia atrelada a militares, né, atrelada à indústria bélica, acabará tendo uma grande repercussão no mundo todo.
Então, né, quando nós falamos de Guerra Fria, nós devemos nos lembrar primeiramente da corrida armamentista e depois da corrida espacial, né? A corrida armamentista, que consistiu na fabricação de armas nucleares por Estados Unidos e União Soviética cada vez mais fortes e que, apesar do efeito destrutivo, né, também contribuiu muito para as pesquisas sobre átomos e partículas subatômicas, mas a corrida espacial é o que mais vai marcar a Guerra Fria. Além do confronto ideológico e geopolítico, o confronto tecnológico também será bastante marcante no período da Guerra Fria. Então, né, nós podemos datar inclusive da Segunda Guerra Mundial, né, que nós teremos vários cientistas da Alemanha nazista que vão se refugiar nos Estados Unidos ou na União Soviética com o fim do Terceiro Reich, né? Inclusive, esses cientistas alemães, eles teriam projetado o famoso foguete V2, que foi o primeiro objeto a ser lançado para fora da atmosfera terrestre, para a órbita terrestre, né? Inclusive ele teria até feito uma gravação, né, da circunferência da Terra quando foi lançado. No entanto, né, a corrida espacial propriamente dita, ela vai envolver grandes esforços e investimentos dos governos americano e soviético para lançar não apenas objetos, como também pessoas no espaço. Então, né, quem que vai acabar saindo na frente na corrida espacial será justamente a União Soviética, que irá lançar o primeiro satélite artificial na órbita da Terra, o Sputnik 1, em 1957, né, que significa viajante Sputnik. Foi um satélite de comunicação que acabou sendo lançado para a órbita terrestre, o primeiro objeto humano a ficar em órbita. Nós vamos ter também, né, no ano seguinte, os Estados Unidos lançando o Explorer, seu primeiro satélite também em 1958, que acabará quase gerando uma crise internacional, pois o Explorer ele teria perdido seu controle em algum momento do lançamento e sobrevoado a União Soviética. Os soviéticos então começaram a considerar que poderia ser um satélite de espionagem. Isso quase gerou um grande atrito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além desses incidentes, nós teremos também o lançamento de animais no espaço, como iconicamente a cadela Laika, que é enviada pela União Soviética para o espaço. No entanto, ela morre na reentrada para a Terra por conta de rachaduras no casco da nave, além também de a União Soviética ter lançado o primeiro homem e a primeira mulher no espaço. Em 61, Yuri Gagarin, ele a bordo da nave Vostok, é lançado para o espaço, né? Ele observa a Terra e ele ficou muito lembrado por duas frases que ele teria dito. A primeira, a Terra é azul, e a segunda, olhei por todos os lugares, não encontrei Deus, né? Então Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a sobrevoar no espaço. 2 anos depois, Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ser lançada para o espaço, também por parte dos soviéticos, né? Os americanos eles ficam muito atrás na corrida espacial no começo dos anos 60 e fazem um grande investimento no que será o chamado programa Apollo, que terá a ambição de lançar o ser humano para a Lua. Depois de muitos voos não tripulados, o lançamento de várias sondas e também de foguetes não tripulados, né, em 1969, a Apollo 11, ela acaba pousando na Lua, né, tendo como alguns de seus representantes, né, o Neil Armstrong, Buzz Aldrin também. A União Soviética, ela também não ficou para trás, embora ela não tenha enviado missões para a Lua. A União Soviética teria lançado, na década de 70, a primeira estação espacial, a Salyut, e depois a primeira estação espacial que foi montada
na exosfera, né, que foi construída a partir de vários lançamentos na exosfera terrestre, a Mir, né, que é um grande símbolo também da indústria aeroespacial soviética, né, que teria sido a primeira grande estação espacial do mundo, né, a Mir. No entanto, depois, né, com o tempo, os governos eles pararam de investir demasiadamente na corrida espacial, né? E até inclusive muitas das invenções que eram militares acabaram sendo usadas para uso comum, né? Então, os satélites que muitas vezes tinham a finalidade de espionagem ou mesmo também uma função militar acabaram sendo usados por emissoras de televisão, né? Por também companhias de telecomunicações, né? Então, nós percebemos que durante a Guerra Fria nós teremos também a disputa entre o capitalismo e o socialismo no espaço. Inicialmente a União Soviética lançando os primeiros seres vivos para o espaço, os Estados Unidos chegando à Lua, né? A primeira vez que o ser humano ele pousa em outro astro, e nós também teremos grandes invenções que serão feitas pelos dois lados. A estação espacial pelos soviéticos, do lado dos americanos nós teremos o ônibus espacial e também o projeto Voyager, né, que tem até hoje em andamento, inclusive, né, no qual 2 sondas foram lançadas para além do sistema solar, né, inclusive com o intuito de encontrar formas de vida no universo. Além do espaço, outro local em que nós temos um desdobramento da Guerra Fria são nos estádios, né? Os Jogos Olímpicos, Copas do Mundo de futebol, vôlei, rugby, entre tantos outros esportes, também foram grandes cenários da luta entre o capitalismo e o socialismo. Nas Olimpíadas, nós tínhamos uma verdadeira disputa entre os países capitalistas e os países socialistas para chegar no topo no quadro de medalhas, né? Então, as Olimpíadas, os esportes de uma forma geral, eram bastante politizados também durante a Guerra Fria. No entanto, 2 exemplos merecem maior atenção. As Olimpíadas de 1980 em Moscou. As Olimpíadas de 1980 em Moscou teve a finalidade da União Soviética se mostrar, se exibir para o mundo e exibir para o mundo os frutos do socialismo soviético. Então, uma abertura temporária que a União Soviética faz com o intuito de mostrar para o mundo quais que foram os resultados do socialismo. Além disso, as Olimpíadas de Moscou elas também são fortemente marcadas pelo boicote, né? O famoso boicote dos países da OTAN, já que em 79 a União Soviética teria lançado uma intervenção militar no Afeganistão para auxiliar o governo socialista, o governo de orientação socialista que estava no Afeganistão contra opositores, né? Até mesmo fundamentalistas se enquadravam entre os opositores, o que originará o Talibã posteriormente. Os países da OTAN, eles, como protesto pela intervenção soviética no Afeganistão, eles boicotam a Olimpíada de Moscou. Então, as seleções dos países da OTAN não participam das Olimpíadas de 1980. Já por outro lado, em 84, os Estados Unidos cediam a Olimpíadas de Los Angeles, que sofrerá um boicote por parte dos países do Pacto de Varsóvia, sob a alegação de que, em 83, a ilha de Granada, que adotou um governo pró-Cuba, foi invadida pelos Estados Unidos. Então nós percebemos também, né, como os Jogos Olímpicos, as competições esportivas marcaram esse grande confronto entre o capitalismo e o socialismo. Portanto, né, além de ter sido um conflito ideológico, geopolítico, com implicações militares, na Guerra Fria nós temos uma série de outros desdobramentos, desde a contracultura, a renovação musical e artística, no cinema também, né, artística de uma forma geral, podemos dizer dessa forma, os vários movimentos de contestação no primeiro mundo mesmo, como o movimento negro americano, os movimentos feministas e o Maio de 68 e todos os seus desdobramentos, assim como também a grande revolução tecnológica com a televisão e a cultura de massas, assim como a
corrida espacial, que levará à disputa entre o capitalismo e o socialismo para o espaço. E, por fim, mesmo no setor esportivo, nós iremos encontrar os desdobramentos da Guerra Fria. Então, no momento é isso. Na próxima aula, nós iremos tratar sobre o mundo socialista na Guerra Fria. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.